Queridos irmãos dos dois planos de vida, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Dr. Bezerra de Menezes, esse oásis de paz, onde a gente tem a oportunidade de aprender, de iluminar nossas consciências e, acima de tudo, vivenciar o Evangelho, esse legado maravilhoso que Jesus nos deixou, que está completando esse ano 160 anos. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a nossa Carla, que vai falar para nós o capítulo 1. Mas enquanto isso, vamos preparar nossas mentes e nossos corações. Cada um de vocês recebeu a mensagem da noite, intitulada Os Três Crivos. Gostaria que vocês pegassem, porque nós vamos lendo e acompanhando. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quando aquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer e então espera. De certo, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio. Então, recorremos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito de que tanto te aflige. Útil? Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão de maledicência. Essa mensagem foi ditada por Humberto de Campos, que na época tornou-se conhecido por Irmão X, e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e se encontra no livro Aulas da Vida. Vamos orar então, meus irmãos. Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações de amor, os nossos sentimentos a Jesus, nosso amigo, nosso guia, a Maria, essa doce e amorosa mãe, e ao Dr. Bezerra de Menezes, esse nosso companheiro infatigável, que sempre está do nosso lado, nos intuindo, nos fortalecendo ante os embates da vida. Jesus querido, aqui nos encontramos novamente para aprender novas lições nessa morada querida e abençoada, que é a casa do Dr. Bezerra de Menezes. Permite, pois, querido Jesus, que estejamos aptos a vivenciar, a adquirir o conhecimento que nos vai ser repassado daqui a pouco pela nossa irmã Carla, sobre o teu Evangelho, esse legado
que tu afirmaste que precisamos vivenciar para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Abençoa, pois, Senhor, a noite de hoje. Abençoa os nossos corações para que neles seja colocado a semente do Teu Evangelho e que possamos deixá-la germinar a cada dia, a cada instante da nossa existência. Sendo assim, Senhor, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo cada vez mais. Que a nossa irmã Carla possa ser intuída, abençoada em cada frase que ela disser, que ela possa tocar os nossos corações, porque de nada valerá palavras se o nosso coração não for tocado. Sê conosco, pois, doce Rabi da Galileia, ampara-nos e fortalece-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, nossa irmã Carla. Jesus te abençoe. A nossa intenção não é fazer um estudo aprofundado de cada capítulo do Evangelho, mas sim fazer um passeio, vamos dizer, por cada capítulo, para que assim a gente desperte a vontade de estudar e de melhor compreender. Porque quando a gente pega um capítulo como esse, que é o primeiro capítulo do Evangelho, que é um capítulo pequeno, e que a gente começa a estudar, fala assim, gente, só essa primeira página aqui dá para ficar a semana inteira só estudando, e pega uma obra, pega outra. Então, é um convite ao estudo. Nós temos na casa, nas segundas, nas terças, nas quartas, grupos de estudo. Então, estão todos convidados a virem participar conosco nesse aprofundamento, né, da doutrina espírita. E o convívio, em especial com o Evangelho do Cristo, ainda tem uma outra missão importante, que é que esse Evangelho nos toque os corações, nos toque os sentimentos, para que nós realmente busquemos vivenciar esse Evangelho, porque é mais fácil para nós decorar, saber de cor, falar a respeito, do que vivenciar. O nosso grande desafio ainda é o moral. Então, esse contato, esse estudo, ele nos propicia isso, que nós sintamos os nossos corações tocados pela mensagem, para nos estimular a viver essas mensagens. Então, o primeiro capítulo, intitulado Eu Não Vim Destruir a Lei. E neste capítulo, uma passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, nos diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, quando a gente pega partes por partes, nós poderíamos pegar só o primeiro até lá, cumpri-los e fazer um grande estudo só a respeito disso. Nós vamos pegar terminologias, recorrer dicionários para entender melhor todo o contexto, mas hoje é aquela pincelada. Então, Jesus está afirmando, né, que ele veio ao seu tempo e não veio contestar a lei que já havia vindo antes dele, mas fazer com que essa lei fosse realmente cumprida. Ele veio para desenvolvê-la. E é interessante pensar quando ele fala, né, das leis e dos profetas. Por quê? Porque já havia vindo antes do Cristo aqueles que prepararam o caminho para a sua chegada. Haviam vindo aqueles que, vamos dizer, aplanaram o terreno para que a sua chegada fosse, vamos dizer assim, mais proveitosa para aqueles espíritos que estavam ali naquele momento sobre a face da terra. E quando a gente começa a rever lá o Antigo Testamento, a gente vê falar, por exemplo, de Isaías, que fez, né, que profetizou a vida do Mestre. Numa das falas ele diz assim: o seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Isso foi 700 anos antes do nascimento do Cristo. Esse profeta Isaías já falou desse reino, né, que iria se estabelecer um reino de paz. Jeremias também anunciou a vinda do Mestre.
ele anunciou o nascimento de Jesus e afirmou que o Messias viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Quando a gente pega lá o Evangelho de Mateus, a ordem, o primeiro evangelista, ele vem trazendo essa cronologia da família, né, vamos dizer, e ele fala lá de qual é a descendência do Cristo. Sim, ele era desse descendente do rei Davi. Então Jeremias também anunciou essa chegada. Zacarias profetizou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também falou da traição. Disse que Judas o entregaria por 30 moedas. Isso, bastante tempo. Miqueias, um outro profeta, anunciou o nascimento do Messias em Belém. Em suas profecias, que eu achei uma das mais bonitas, o Salvador era descrito como um pastor. Ele disse assim: ele se porá de pé e apacentará o seu rebanho com a força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. Habitarão seguros, porque ele então será grande até os extremos confins da terra. O que me remete a essa passagem também, até que tudo se ache cumprido, até o último ponto, até a última vírgula, até todos os confins da terra, as coisas precisariam se cumprir. Então essa é uma fala de Jesus, e aí vem os profetas confirmando essas falas. João Batista foi o último e também, como se viveu a época de Jesus, mas ele já anunciava a vinda de Jesus, dizendo que aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Então ele sabia que o enviado do Pai viria, e que seria um espírito assim tão grandioso, tão iluminado, que ele não poderia sequer desatar as amarras das suas sandálias. E aí, Jesus afirma então, que ele não veio destruir, mas cumprir a lei. E afirma que até o último ponto, até a última vírgula, essa lei deveria ser cumprida. Mas um grande desbravador que veio também antes de Jesus, ele viveu assim uma época muito intensa, que foi Moisés. Porque a época de Moisés, o povo era ainda muito, até bárbaro, muito rústico, e Moisés tinha como tarefa, guiar este povo. Governou um povo turbulento e indisciplinado, com uma lei também que se adaptou a essa realidade, que era a lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Então, para um povo turbulento, indisciplinado, uma lei severa, uma lei muito ríspida. Um povo que acreditava num Deus vingativo, num Deus ciumento, cheio de características que na verdade são nossas e não de Deus, mas fazia parte daquele momento do desenvolvimento dos espíritos que habitamos aqui o planeta Terra. Mas então, por volta de 1200 anos, Moisés recebe a lei, mas a lei divina, porque a lei de Talião, como muitas leis que os profetas, que os administradores criavam, eram leis que eles diziam ser divinas para incutir medo, para que as pessoas se sentissem realmente pressionadas a cumprir aquela lei. Então, até então era assim. Mas então o que aconteceu? 1227 anos, mais ou menos, antes do Cristo, no Monte Sinai, Moisés recebe a tábua da lei. E aí as coisas se modificam um tanto. A tábua da lei, os 10 mandamentos, são conhecidos de nós. Um que eu acho que algumas versões a gente vê bastante diferente, esse primeiro, que diz: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra.
não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Mas era um povo que necessitava dessa fala, porque era um povo que até pouco tempo era politeísta, que adorava animais, que adorava imagens, que adorava deuses de toda sorte. E então as coisas foram caminhando para o monoteísmo, para a conscientização de que o Criador de todas as coisas é um só, que governa, que cuida de tudo. E as coisas foram então caminhando até que, através de Moisés, veio esse mandamento, que a gente deveria adorar um único Deus, Criador de todas as coisas. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, lembrai-vos de santificar o dia do sábado, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Um mandamento importante, tá, gente? Que inclusive no próprio Evangelho nós teremos um capítulo que vai abordar mais especificamente: honrai vosso pai e vossa mãe, não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Um mandamento atual. A mensagem que nos foi lida, né? A gente vai trazer uma notícia, a gente não tem certeza, vai falar de uma coisa que a gente não viu, não sabe se é verdade. Prestaram falso testemunho, coisa que infelizmente acontece nos dias de hoje. Não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Olhem bem, um mandamento tão antigo e que nos serve até hoje. Por que será? Porque ele não está defasado, ele não está ultrapassado. Reflitamos sobre isso. Então, um povo que até então sacrificava animais para oferecer a Deus, se inicia num novo entendimento do seu Criador. Percebamos então que grande diferença, né, da lei de Daniel, olho por olho, dente por dente, para os 10 mandamentos que vêm, né, com um caráter totalmente diferente. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o caráter do profeta. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. Então, o entendimento foi refinando da compreensão de Deus, nosso Criador, para chegarmos, né, vamos dizer, nos dias de hoje. Mas afinal, quem são os profetas? Quem são essas pessoas que vêm aí de tempos em tempos nos trazer mensagens? Kardec teve essa curiosidade e fez essa pergunta. É a número 622 do Livro dos Espíritos. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? No que é respondido que sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Porque a gente pode se perguntar, e aqueles povos que não são cristãos, que não acreditam que Jesus tenha sido enviado, o Messias e tudo mais, eles não vão ser salvos? Sim, porque em todos os pontos, em todas as seitas, Deus envia esses homens, né, de moral elevada, de sabedoria, para nos trazer a mensagem. E a gente percebe que o fundo dessas mensagens diz o quê? Faça para o outro aquilo que você quer para você. Então, o fundo de muitas seitas, de muitas religiões é este, porque os missionários sempre são enviados. Porque, como disse lá no começo, até que tudo se cumpra por todo o nosso orbe. E Kardec pergunta assim: qual é o caráter, isso é importante, viu, gente, do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus,
Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, é pelo conteúdo daquilo que traz o profeta que nós vamos reconhecer a sua mensagem, pela verdade, pelo que ela traz de, vamos dizer assim, de bom, de belo. Então, o que acontece? Moisés, então, é definido, vamos dizer assim, na doutrina espírita como a primeira revelação. Nos trouxe a ideia de justiça. E Jesus é considerado a segunda revelação, pois ele nos traz o Evangelho, a revelação insuperável do amor. Então, Jesus nos trouxe uma palavra que até então era desconhecida, o amor. Porque até então os homens ainda se encontravam numa condição que não podiam compreender o amor, não podiam compreender como adorar um Deus somente em espírito e verdade, ainda muito materializados. As coisas, como acontecem, precisavam progredir, caminhar, e continuou caminhando. Eu falo que eu gosto muito de introduções de livros, e a introdução do livro A Caminho da Luz nos traz uma mensagem linda falando sobre o amor, que o determinismo do amor e do bom é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal, para o abraço universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então, olha que lindo, nós caminhamos todos para o mesmo objetivo, o amor para o bom, para o belo. Esse é o único determinismo que nós sabemos existir, que a doutrina nos esclareceu. A nossa destinação é sermos bons, é sermos perfeitos, na medida de que podemos ser perfeitos. Então, quem é o nosso grande guia, a nossa grande luz para nos guiar, né? Senão Jesus, com o seu exemplo, com tudo que ele, com a mensagem que ele nos trouxe. E continua: seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é eterna palavra de ressurreição, da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Então, por tudo aquilo que nós acompanhamos nas parábolas, nas vivências, nos ensinos do Cristo, é isso que a gente percebe. Ele falar de fraternidade, de misericórdia, de perdão, é a mensagem que ele nos trouxe. E termina dizendo, assim, essa parte, né, da introdução dizendo: todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Então, eu acho essa introdução muito bonita. Inclusive, ela virou uma música que eu queria muito trazer para vocês. É uma música que eu aprendi na época de juventude, mas todas as versões que eu achei que estavam assim, muito diferentes, então, uma próxima oportunidade. Então, a gente pode constatar, né, que nessa inacessibilidade do legado do Mestre, porque a sua mensagem continua pura, continua chegando até nós. E é interessante pensar, eu acho isso incrível, são 2024 anos de um homem que viveu sobre a Terra, que não escreveu nada, num tempo, né, em que as escritas eram em pergaminhos, em que poucas pessoas sabiam ler e escrever. Por que será que a sua mensagem continua viva entre nós? Não é uma coisa a pensarmos? Isso continua junto de nós e é atual. Qualquer passagem que nós pegarmos e tentarmos aplicar na nossa realidade, ela se encaixará. Mas isso é uma característica da verdade, porque ela é a verdade em todos os tempos. Eu fico pensando, a gente passa aí pela vida
ouve tanta música, é tanto autor que às vezes desponta, é tanta coisa que a gente vê surgir, de repente você não ouve mais falar, você não some, porque não é bom. Quando é bom, quando realmente nos traz algo positivo, permanece. E isso nós podemos constatar na mensagem que Moisés nos trouxe e na mensagem que Jesus também nos trouxe. As características do bom, da verdade, do belo, o tempo não consegue corroer. Ela é realmente inacessível à destruição. Entretanto, o caminhar da humanidade, o despertar das nossas potencialidades, precisava progredir. Nós não podemos estacionar. E mesmo que nós, vamos dizer, teimemos em fincar o pé, a vida vai se encarregar de nos botar para frente. Porque nós estamos vivendo um momento de transição em que nós temos vivido, coisas densas, realidades às vezes duras, mas é para, às vezes, nos levar a refletir e pensar: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo dessa oportunidade que Deus me deu de estar hoje nesse corpo? O que eu estou fazendo com esse corpo que Deus me deu perfeito? Condições de trabalho, de estudo, de ajudar. O que eu estou fazendo de tudo isso? De tantas oportunidades, de tantas bênçãos, que a gente recebe diariamente. Então a gente tem que estar sempre procurando refletir. Mas como esse caminhar continua, até as palavras simples e puras do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Vou explicar. Os milênios, com as suas existências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Deixa eu voltar no anterior. Então, essas palavras simples e puras que o Cristo nos trouxe, e às vezes a gente pensa que o tanto que elas são simples, elas são profundas e realmente trazem uma pureza, porque o que você vai pensar? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, Um grão de mostarda, ele trazia exemplos tão corriqueiros, da rede lançada, do grão lançado à terra, os diferentes tipos de solo, que cada uma teria o seu tempo de germinar ou não. Então, tudo isso que ele nos trouxe foi gradativamente nos trazendo os conhecimentos para que nós desenvolvêssemos, sim, as nossas potencialidades. Só que ele mandou os seus emissários, ele enviou os seus profetas, e ele veio também estar conosco. E não ficou somente na teoria, ele também vivenciou, exemplificou tudo aquilo que ele ensinou. Os ensinos do Mestre vêm preparar, na verdade, os nossos espíritos para o que ainda estava por vir. Ele veio abrir os nossos olhos e nos mostrar uma outra realidade. Porque, às vezes, numa fala simples, vamos dizer, desinteressada talvez do Mestre, ele colocava na cabecinha, em cada consciência ali presente, ideias que os levavam a pensar. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Uai, como assim? Eles estavam esperando um rei e houve muita confusão por causa disso, porque o que era um rei naquela época? Que tinha um trono, que tinha riqueza, que tinha exércitos. Mas Jesus era o rei da paz, totalmente diferente daquilo que todos esperavam. Ele falou que o reino dele não é deste mundo. Ele disse também: existem muitas moradas na casa do Pai. Uai, como assim? Que moradas? Onde são essas moradas? Tanto que tem uma conversa que um dos apóstolos questiona Jesus: mas como assim? Ele disse também, essa aqui também é forte: quando eu for
e vos preparar o lugar. Eles ficaram assustados, porque ele iria preparar um lugar? Como assim? Despertando as consciências para uma vida além da matéria, nos levando a compreender que a vida real não é só isso aqui. Isso aqui é uma fase que nós estamos passando, mas que a vida real é num outro reino. Mas com essas palavras, ele planta sementes nas mentes dos homens e lança novos questionamentos, porque ainda não era o momento de certas revelações. Por quê? Porque o povo ainda não estava preparado. Ele precisava amadurecer intelectualmente e moralmente para receber mensagens, vamos dizer assim, mais profundas, mensagens mais transcendentes, que não falassem de coisas unicamente materiais. Muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras terei a dizer que não compreenderíeis, por isso é que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então, o desenvolvimento é paulatino, a coisa não acontece da noite para o dia, a não ser para um espírito como Paulo, que teve uma reviravolta incrível numa única existência. O espírito já estava pronto para aquilo, mas o normal é que nós caminhemos vagarosamente, que a compreensão vai chegando vagarosamente. Mas ele já previa que naquele momento, certos ensinos, nós não estávamos preparados para receber. Então ele disse, estou falando por parábolas, de uma maneira mais amena, mas na hora certa eu vou mandar aquele que vos falará todas as coisas, que vos fará compreender todas as coisas. Mas eu não vou falar sobre esse assunto, porque nós teremos um capítulo no próprio Evangelho que falará sobre esse assunto. E aí, para que tudo então se cumprisse, como era da profecia, Deus nos envia então a terceira revelação, para a qual, devido ao nosso avanço intelectual, nós já estávamos preparados. Então, vem o Espiritismo, trazendo-nos a verdade acerca de questões, de fenômenos que até então nós não compreendíamos. Mostra que além deste mundo aqui, matéria, existe também um mundo espiritual, um mundo que não é da matéria que nós conhecemos, mas nos ensina também, o Consolador, o Espiritismo, que a relação entre esses dois mundos é incessante, não existe uma barreira que separa definitivamente o mundo imaterial do mundo material, que existe uma relação constante e que essa relação também não é uma coisa do outro mundo, é natural, faz parte das leis, faz parte da nossa convivência. E essa nova, vamos dizer, essa nova revelação do Espiritismo vem nos trazer as explicações sobre essas relações e as consequências dessas relações. Afinal de contas, o Espiritismo nos chegou como? Se não através desse intercâmbio entre os dois planos. A doutrina espírita não é uma doutrina que saiu da cabeça de Allan Kardec e ele a colocou em um livro. Não foi assim. Porque quando os fenômenos iniciaram, os fenômenos mediúnicos, as mesas girantes, e ele percebeu nisso algo sério e se dedicou ao estudo, os questionamentos que ele fez aqui em Caratinga, ele o enviou para Santa Rita, para o Rio de Janeiro, para Manaus, para Chuí. Todas as perguntas receberam as mesmas respostas vindo das diferentes partes do globo. Então foi aí que ele percebeu a coesão desses ensinos, dessas informações, e aí ele pôde então codificar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, em que ele formulou essas questões, enviou essas perguntas para várias partes da Europa, da América, e recebeu as respostas, comparou as respostas, e aí então organizou tudo isso no Livro dos Espíritos, que nessa edição tem
1.009 perguntas. Olha que homem curioso, né? Formulou 1.009 perguntas. Então, a doutrina nos chegou dessa maneira, através dessa relação, desse intercâmbio natural com o mundo espiritual. E isso também, gente, não é uma coisa que o Espiritismo inventou, não, tá? Porque a relação, o intercâmbio com o mundo espiritual é natural. O que são as profecias? Não são homens, né, já dotados de uma moral mais elevada, que têm uma facilidade, através da mediunidade, de intercambiar, vamos dizer, com o plano espiritual e nos trazer informações às quais nós não temos ainda acesso. Então, algo natural desde a antiguidade, algo que sempre foi motivo de muita curiosidade e ainda é. Hoje estamos, inclusive, comentando aqui na evangelização a ideia que às vezes as pessoas fazem de um centro espírita, porque às vezes a ideia é muito equivocada. Acha que centro espírita é um lugar que vai adorar, que vai usar roupas específicas. O centro espírita é uma casa de oração, como todas as outras. Acho que quem tiver curiosidade, que tiver dúvidas, sinta-se à vontade, vá conhecer uma casa espírita, para tirar dessa impressão que às vezes fica, e de longe fica, né, comentando, perguntando, mas não tem às vezes coragem de vir à casa espírita. Então isso é importante para desmistificar muitas coisas. Então, falando dessas relações, dessa relação, né, do Cristo conosco, com as mensagens que Ele veio nos trazer, que Ele veio deixar para nós, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, vamos dizer assim, outro engano, às vezes a pessoa não sabe que o espírita é cristão. O espírita acredita na mensagem do Cristo, estuda a mensagem do Cristo, tem o Cristo como seu guia e modelo, porque Kardec perguntou, né, quem é o tipo mais perfeito que nós podemos encontrar? O Cristo, nosso modelo, guia governador espiritual do nosso planeta. Então nós acreditamos sim em Deus, acreditamos que Maria é um espírito elevadíssimo, que recebeu uma missão grandiosa, que é ser mãe do Salvador. Olha que coisa maravilhosa! Então as pessoas precisam conhecer um pouco mais do Espiritismo para perder essas ideias, assim, às vezes equivocadas que tem. Então, no Evangelho, essa passagem do Evangelho, o Espiritismo não vem contradizer, nem destruir, nem dizer contrário de nada o que o Cristo diz, mas, na verdade, lhe dar o quê? A continuidade, a explicação, porque algumas passagens, né, que tem no Evangelho, às vezes a gente lê, a gente relê, e a gente fica assim, meu Deus do céu, clareia a mente, porque a gente às vezes não consegue extrair dali algo que tenha significado para o nosso coração. E quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pega as obras de Emmanuel, que ele pega um pequeno versículo de vários evangelistas e dá uma debulhada naquilo e nos traz uma mensagem que a gente jamais imaginou tirar daquilo tanta substância, tanta informação, tanto esclarecimento. Então, o que o Espiritismo veio fazer é isso, nos auxiliar, né, a compreender melhor a mensagem do Cristo. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, ao cumprir, né, vamos dizer assim, as promessas, as predições, o que está acontecendo? É o preparo do reino de Deus na terra. Esse momento de transição que nós atravessamos é um momento para elevar o nosso planeta a um grau um pouco acima. Um planeta onde espíritos jamais voltados ao bem habitarão. Haverão ainda aqueles
com dificuldade de compreender e de vivenciar a lei, mas a maioria será exemplo para eles, então as coisas serão mais tranquilas. Mas como é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Quando nós permitimos que o reino se instale nos nossos corações. Então é muito difícil marcar uma data, é muito difícil dizer um tempo certo, porque depende da nossa marcha, depende do nosso desenvolvimento. Mas uma coisa não podemos duvidar, não há como lutar contra o progresso. Então, isso vai acontecer conosco ou sem nosco, como diz o outro, né? E aí, deixa eu só olhar onde nós estamos. Um fator importante para a consolidação desse novo tempo já se opera, e é muito interessante observar. Porque houve um tempo em que a ciência e a religião não caminhavam juntas, pelo contrário, elas sempre divergiam a respeito das coisas. Mas é preciso que as duas caminhem juntas, porque a ciência vem comprovar aquilo que a religião muitas vezes já tem como certo. Então hoje nós percebemos que muitas questões espirituais são estudadas dentro das universidades. Como que funciona o pensamento, o poder que a oração tem, o magnetismo, né? A energia, a aura de cada um. Então são tantas questões que aos poucos vêm sendo comprovadas. E tem também as questões relacionadas à natureza, ao nosso planeta. Vê que na antiguidade o homem morreu porque diz que a Terra era redonda. E era, né? Nossa, absurdo a Terra ser redonda. E as coisas foram se comprovando e a igreja a religião, né, precisa caminhar junto com a ciência, porque uma vai dar mais solidez para a outra, porque a fé precisa ser raciocinada, ela precisa ser uma coisa compreendida para que ela faça mais sentido. Então esse apoio entre ciência e religião precisa acontecer. Para que a renovação aconteça, é preciso que a ciência deixe de ser exclusivamente material, mas isso a ciência também já vem percebendo que existe muito mais além da matéria, e quanto mais se estuda, mais se percebe. E a religião não deverá mais menosprezar as leis orgânicas. Afinal, o que são as leis orgânicas? As leis que regem a matéria são as leis de Deus, que regem as misturas dos elementos, que formarão novos elementos, que formarão outros corpos, a decomposição. As leis orgânicas são a lei de Deus. Matéria é algo que hoje está nesse estado, mas ela vai se decompor, vai se transformar em uma outra matéria. Vamos pegar a madeira, você põe fogo, ela vira carvão, ela se desfaz, vira cinzas. Então, é um caminhar, essa compreensão de que religião e ciência precisam sim caminhar juntas para solidificar a nossa fé. Esse é um dos tópicos, tá, gente? Estou falando aqui do capítulo 1. E estes acontecimentos, né, a ciência e caminhando junto com a religião, consolidarão sim uma nova era sobre a Terra. Porque são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram às trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Isso aqui eu acho que fala muito do momento que nós estamos vivendo, né? A sociedade se sente muitas vezes abalada, porque a gente vê o respeito ser, né, posto de lado, a gente vê
atitudes que faziam parte do cotidiano, do respeitar o mais velho, de cuidar da criança, serem totalmente desconsiderados. Mas esses abalos todos são para realmente mexer com os nossos corações, nos fazer refletir. Mas a gente precisa ser firme na nossa fé. Por quê? Porque não tem outro caminho que não seja o advento do Cristo com a sua mensagem. Emmanuel fala muitas vezes a esse respeito, e eu gosto muito de frisar, porque no livro Consolador, por exemplo, tem duas perguntas interessantes respondidas por Emmanuel. Está falando dos trabalhos espíritas em específico, mas depois a mensagem, a resposta que é interessante. Pergunta se nos trabalhos espíritas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a nossa autoiluminação. Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Então, como é que nós vamos encontrar essa fonte de iluminação para nos guiar? Será guardando que os nossos entes queridos mandem mensagens para nos guiar, para nos orientar? E aí, Emmanuel diz assim: numerosos filósofos han compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Não precisa, não é aquela questão de achar que porque eu sou espírita, porque eu leio, porque eu estudo, eu vou ter salvação. Não é. É para todos aqueles que buscam no Evangelho esse roteiro, porque só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Então nós temos, vamos dizer assim, a receitinha na mão para basear, vamos dizer, as nossas decisões, as nossas dificuldades, as nossas querelas. E mais à frente, ele fala uma outra pergunta que eu não vou ler, porque não tem a ver, mas fala do Evangelho assim: o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Então, é quando nós conseguimos realmente aplicar em nossas vidas, vamos dizer assim, esse Evangelho que o Cristo nos trouxe, é que nós conseguiremos dar um rumo, vamos dizer assim, para o alto e para a frente na nossa caminhada. E aí, eu quero trazer para vocês uma música, porque tudo vira música no final, tá, gente? E aí tem uma música muito bonita que a gente trabalha com os jovens, deixa eu só encontrá-la aqui, que fala justamente de algumas questões. O negocinho tá aqui, não. Peraí, gente, tá? A tecnologia sempre. Achei. A música intitulada São Chegados os Tempos. Eu não sabia, depois que eu entrei, que eu vi que é uma música espírita, pelo que eu entendo, a Clara Gomes é a autora, e aqui é no encontro de jovens lá no Rio de Janeiro. Deixa eu passar isso.
a gente gosta muito na juventude, porque fala realmente do que nós estamos vivendo. Os tempos são chegados, a gente precisa sair de cima do muro e definir o que eu quero para a minha vida. E o Cristo é para nós esse exemplo, essa inspiração para a nossa caminhada. Então, que nós possamos repensar e aproveitar a oportunidade. A gente precisa da zona de conforto. Sim, porque às vezes a gente se acomoda, a gente infelizmente ainda reclama muito, a gente acha tudo difícil. Hoje não, hoje parece que vai chover. Hoje não, porque hoje o sol está muito quente. Hoje eu estou assim. Então a gente precisa realmente sair da zona de conforto e buscar primeiro a nossa autoiluminação, a nossa automelhoria, mas por que não estender as mãos para aquele que às vezes tem um entendimento ainda menor do que o nosso e que às vezes está passando por um momento difícil. A gente pode ser a inspiração, a gente pode ser aquele que estimula, mas certos de que a caminhada muitas vezes é solitária, que nós precisamos decidir, definir os rumos que queremos e caminhar, porque se nós formos esperar facilidades, gente, talvez elas não vão acontecer. Ainda tem um outro agravante. Hoje eu sei da minha situação, eu sei onde eu estou, sei das possibilidades que eu tenho, mas eu não sei da minha próxima. Como será? Quais serão as condições? Então, que eu saiba aproveitar hoje, com o que eu tenho hoje, que eu busque repartir, que eu busque compartilhar, que eu busque viver, porque as palavras são belas, mas as ações falam muito mais alto. Então a gente precisa aprender a agir dentro daquilo que a gente estuda e partindo das pequenas coisas, porque a mensagem de hoje me marcou por causa da situação. Então, às vezes é saber calar diante da situação, e aí a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus. Por quê? Porque tem situação em que a gente não pode se omitir. Então, às vezes é difícil saber quando é que eu tenho que me posicionar e falar e quando que é melhor que eu me cale, para que eu não cause uma perturbação, um problema maior. Então, a importância de nos mantermos conectados com o plano maior. E como é que eu vou me conectar com o plano maior? Buscar na prece, aquela inspiração, aquela força para os momentos de crise, de dificuldade, porque com essa conexão, gente, dificilmente o nosso anjo guardião não vai nos socorrer nos momentos de dificuldade. A gente precisa aprender a usar dessa ferramenta maravilhosa. Quando a gente lê as obras espíritas, Emmanuel fala muito a respeito do poder e da importância da prece. Mas se eu tenho dificuldades, então que eu as trabalhe, que eu busque me melhorar, que seja através de um profissional, de um psicólogo, que seja através de livros. Eu falo que Joana de Ângeles é uma psicóloga que a gente tem em casa ali, porque ela fala de tantas questões que nós trazemos no íntimo e que às vezes a gente não sabe como lidar com aquilo, e você lê aquilo e você começa a compreender. Então que a gente busque essas alternativas para que a nossa caminhada se faça cada dia mais feliz, dentro da felicidade que é possível que nós alcancemos e que nós vivamos aqui nesse plano. Então, essa é a mensagem. A intenção é que a gente se disponha a estudar, a compreender melhor essa doutrina, porque ela é extremamente esclarecedora e reconfortadora. Ela nos mostra que existem caminhos, que existe saída, que as dificuldades vêm, mas que jamais Deus nos deixará abandonados. Então que busquemos sim, através do Evangelho do Cristo, da sua vivência, essa força que nós precisamos para prosseguir. Que Jesus nos abençoe, agora sim. Gratidão, Carla, pelos ensinamentos, pelas orientações, e aguardemos os próximos capítulos, que esse é um manancial de bênção, de luz, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Mestre Jesus, que as Tuas palavras
adentre os nossos corações e possa acalmar as nossas tempestades. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, que possamos nos segurar nessa fortaleza que é os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigada, Pai, e que as bênçãos de Deus nos acompanhem em todos os momentos de nossa vida. Ilumina o nosso coração e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus.